Fala pessoal, estou de volta aqui, Ney, com o canal RPG, o jogo mais poderoso. Dessa vez apresentando eu, né, jogando xadrez usando chess.com. Já como eu fiz também apresentando o mapa do Exographer, que é uma das ferramentas que eu uso para montar meus mapas lá, que quem trabalha, quem joga RPG ou faz cenários, faz coisas, ele é uma ferramenta muito importante. Eu resolvi fazer também, apresentar um pouco a questão do chess.com, quem gosta de xadrez, né, querer assim, se aventurar um pouco nisso. Você pode tanto utilizar ele por aplicativo em celulares, tem tanto para iPhone e Android, como também tem a plataforma na própria website. Eu uso meu tablet, eu uso de vez em quando meu celular porque é menor, mas eu prefiro jogar pelo tablet. Aqui eu estou tentando jogar pelo computador um pouco, que o espaço dele é diferenciado, né? A tua visão fica um pouco desacostumada, para quando você está trabalhando com uma certa agilidade você acaba esquecendo, perdendo algum ângulo, alguma coisa. Mas se você se acostumar pelo computador, fica muito melhor, tanto faz, né? É indiferente. A questão é porque para mim poder transmitir eu preciso estar conectado com o meu computador. Eu tentei emular meu tablet e eu não consegui. Então é melhor do que botar uma câmera apontada para o tablet para transmitir para dentro do computador para transmitir. É muito mais fácil eu usar o browser em si, né? Então aqui compartilhando com vocês o Chess. Vamos lá. Então esse aqui é o chess.com, tá? A visibilidade dele num aplicativo é muito semelhante, né? Pouca coisa que só a estrutura mesmo mais enxuta, mas todos os features que você tem lá você tem aqui também, certo? Você pode fazer um play aqui, né? Primeiro você tem que registrar. Você cria um registro, um login, vai criar seu usuário e vai acessar. Ele é free. Ele tem a versão paga, né? Para quem é profissional principalmente, é interessante e tal, né? Mas aqui, por exemplo, eu tenho como play, eu posso iniciar um jogo. Daí vai me trazer aqui, ó, qual o tipo de jogo que eu quero iniciar. Aqui o jogo mais padrão é o de 10 minutos, mas você pode fazer um bullet que vai de 2 até 3 minutos, a partir de 3 minutos para frente é um blitz, que é só a questão do tempo, né? E o rapid que é a versão assim, tipo um jogo rápido que vai até no máximo 30 minutos, mas você pode fazer jogo com várias pessoas assim, tipo aberto. Você tem um dia, você tem até 7 dias para responder. Então você vai lá, chega em casa, olha, faz a tua jogada, vai dormir, vai descansar, a pessoa vai lá, responde, você pode responder a jogada logo em seguida, não tem um prazo, não tem um tempo, né? Eu gosto muito de jogar no Rapid, que você tem um tempo de raciocínio, que é 10 minutos, é 10 minutos para cada um, então no caso seria até um limite de até 20 minutos de jogo, basicamente, mas são 10 minutos para cada um. Então quando você, no xadrez, quando você joga, o tempo vai correndo aqui, ó. Quando é a sua vez de jogar, o tempo vai correndo. Daí você pega e movimenta a peça. Opa, tô, tô movendo aqui o que não deveria mover. Os erros que a gente faz de costume, né? Então, quer dizer, quando você move a peça, passa a vez para o oponente e o tempo dele começa a correr. Então você tem esse 10 minutos para jogar, né? Aqui games são os últimos jogos que eu tive, então se em algum momento eu quiser pegar algum jogo, aqui é o que eu perdi, ou um jogo que eu ganhei, ou um jogo que foi empate é meio ponto para cada um, né? Essa aqui é a lista de jogadores, eu acho que são amigos, que eu já adicionei como friends, então tem várias coisas. Enfim, aqui tem todo o meu histórico desde o primeiro de jogos e de 10 minutos. Vai além, talvez não seja desde o primeiro. Full Archive é para todos desde o primeiro. Mas aqui deve pegar os 50 últimos jogos, enfim, né? E tem também a minha pontuação, vai estar em algum lugar daqui, deixa eu ver. Daily,
A minha pontuação está sempre ao lado do meu nome aqui, ó. Eu tenho 729 pontos, certo? Então se eu der um inicial eu vou jogar com alguém, mas eu vou apresentar mais a ferramenta em si, né? Então aqui no Play eu posso jogar também, abrir um jogo contra o computador ou participar de um torneio, variantes. Esse aqui, Leaderboards, não é um jogo propriamente dito, mas quem está liderando, obviamente, os caras que, né, os campeões, ó, um GM é um master, né? É um já é conhecido. E esse aqui, inclusive, é o Magnus Carlsen mesmo, o campeão. O Hikaru Nakamura, o CB Elephant, eu já ouvi também, Firuza, são os caras consagrados, eu assisto de vez em quando os jogos deles. Então aqui é a modalidade Blitz. Então quem que tá os 5 melhores da modalidade Blitz e quanto de pontuação que ele tem. A mesma coisa para Bullets e Rapid, né? Então aqui coincidentemente até não é o Magnus Carlsen entre os 10. Porque eles também não costumam jogar muito nessas de 10 minutos, né? Para eles é tipo, eles ter 10 minutos, ter 40, 50 minutos é só se fosse um jogo oficial, não um eles devem ser patrocinados para jogar esses jogos também, né? Então, não é tão interessante para eles estar lutando para ser os primeiros. Aqui, Daily, quase nunca vai ver um profissional desses envolvido aqui para jogar uma vez a cada dia com alguém, né? Mas aqui tem o Leaderboards, aqui a quantidade de players, ó, já tem 136 milhões. Quantos jogos por dia? 13 mil jogos na média por dia. Quantos estão jogando agora? Então são, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui no Play. Aqui só mostra o meu nome, a pontuação e a bandeirinha que eu usei, né? Mas eu tenho lá os meus troféuzinhos e eu já tô eu já consegui chegar pro Legend, alguma coisa assim desse tipo. Aqui tem outra modalidade de jogo que eu jogo muito, eu gosto muito, chamado Puzzles. Os puzzles são aqueles joguinhos, tipo, aquelas armadilhazinhas, e isso ajuda muito para você treinar e pegar muitas jogadinhas assim. Por exemplo, aqui o puzzle da Start, esse aqui eu posso fazer porque ajuda. Por exemplo, qual é o próximo? Eu sou White Move, eu tenho que identificar qual é o melhor lance nesse momento. Geralmente o melhor lance você vai tentar conquistar o rei, atacar o rei. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer para dar um checkmate, por exemplo? Aqui se eu colocasse o cavalo aqui, eu só bloqueio e bloqueio o movimento do rei, isso não ajuda. Se eu jogar a minha torre lá, também não ajuda. Deixa eu ver o que poderia ser o bispo. Ele é bispo de Casa Branca, também não vai ajudar. Às vezes não é isso que é a melhor situação. Às vezes é tipo capturar uma peça, por exemplo, uma peça está de graça, então tu tá lá vendo se é o rei, vendo se é proteger uma peça, no final é simplesmente fazer isso aqui, capturou uma peça e ganhou. Tava uma peça grátis, tá valendo. Então é um puzzle, você tem que ver qual é a melhor. Por exemplo, aqui dá pra ver que esse bispo tá de graça, entendeu? Agora, será que se eu fizer isso aqui eu não estou entregando... Ó, olha só, se eu capturar aqui eu estou entregando um checkmate aqui, ó. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, eu capturo um bispo, abre aspas, fácil e de graça. Mas a dama dele pode vir para cá, eu não tenho fuga aqui e eu gerei uma parede de defesa e eu tirei o meu único defensor que me protegia. Então não é esse movimento aqui. Apesar de, abre aspas, o bispo tá de graça, ele é uma armadilha para mim, entendeu? Agora, o que eu poderia fazer? Pode dar para ver que eu estou enrascado, que o próximo movimento dele vai ser checkmate aqui. Então, ou eu fujo desse checkmate, que eu não tenho como fugir para cá, ou eu tenho que contra-atacar. Então, para mim contra-atacar, eu tenho que ganhar. Para mim ganhar, eu tenho que achar uma maneira de dar um checkmate imediato agora. Ou pelo menos dar um cheque, que obriga ele a fugir com o rei. Porque se eu fizer qualquer movimento do tipo o cavalo aqui,
ele vai lá e checkmate. Então eu tenho que me preparar, tenho que conseguir fazer isso. Agora o que eu poderia fazer, por exemplo, jogar a torre lá, que dá um cheque, obriga ele a se mover, ele não pode vir aqui. Ah, exatamente, ó, ele não pode vir aqui porque o cavalo tá domando essa ponta e ele é obrigado a vir para cá. Para ele vir para cá, eu coloco o meu bispo aqui e é checkmate, ó. 2 movimentos, checkmate. Então eu passei esse coisa, ganhei mais 5 de ponto, tá lá minha pontuação. Se eu tivesse feito mais rápido, não tivesse conversando, explicando, ou tivesse no meu tablet que eu tenho uma visão muito mais rápida disso, eu teria talvez feito um 7 pontos, um 10 pontos. Mas como eu demorei 2 minutos, quase 3 minutos para escolher, então ficou nessa, né? Agora vamos lá, black to move, eu sou preto, agora tem uma casa, tem um tabuleiro bem cheio. Bom, ele jogou aqui o que está atacando o meu bispo. Esse meu bispo está pinando esse cavalo que não pode se mexer. Se eu atacar também esse cavalo, ele consome, não faz muita diferença. Vamos ver. Foco inicial é ver se eu tenho como atacar o rei. Se eu tenho como ganhar o rei de alguma maneira. O rei dele está aqui. Eu teria que atacar o rei é fazer isso aqui. Só que também faz com que ele tome o meu bispo imediatamente. Então, aparentemente não me ajuda em nada diretamente. A menos que trocar o cavalo pelo bispo me ajude em outra coisa. Mas de qualquer maneira eu não consigo atacar o rei depois dessa. Então eu creio que não seja essa o movimento melhor aqui. Deve ter alguma coisa que eu consigo me beneficiar em pontuação. Por exemplo, eu poderia também colocar a dama aqui que fecha essa área, mas não adianta também, não beneficia. Esses dois estão protegidos um pelo outro, esse aqui também. O meu cavalo está protegendo o bispo, mas anyway ele está afastando o bispo agora. Esse bispo aqui eu consigo consumir. Bom, olha só. Exatamente. Eu troco o bispo pelo cavalo. Agora esse bispo está flutuando. Por quê? O que acontece? O cavalo protegia o bispo. Eu troquei um pelo outro, ponto igual, 3 por 3. Só que eu deixei uma peça dele flutuando. Então eu ganhei uma peça a mais. Eu tirei 6 pontos dele, ele tirou 3 mil. Então foi uma troca valorosa para mim. Tá lá mais 5 pontinhos, né? Se tivesse feito em menos de um minuto, talvez 7 ou 10 pontos, mas tá bom. Próximo eu sou branco novamente. Ele veio aqui, ofereceu a troca de dama. Esse é o lançamento dele. Da mesma maneira, primeiro foco, o rei dele está exposto. Tem como ganhar o jogo através do rei dele? Creio que não. Nenhuma peça que eu consigo chegar lá, atacar o rei de certa maneira. Apesar desse aqui eu posso atacar o rei, mas eu simplesmente forço o rei a sair para o lado ou tomar o meu bispo. Às vezes isso é uma boa jogada, tá? Você vê muitos profissionais, eles simplesmente fazendo um movimento desse tipo, porque obriga, força, às vezes, né, nesse caso não, porque ele tem como, o rei dele tem como fugir para o lado aqui. Mas, às vezes, ele obriga a pessoa a ter que matar. Então é um sacrifício da dama, um sacrifício do bispo que você faz forçando ele a tirar o rei da casinha dele lá, expondo ele para um cavalo que vai atacar aqui, ali, ou uma torre nessa direção, entendeu? Por exemplo, isso aqui está atrapalhando. Mas se eu fizer isso aqui, ou ele consome meu bispo ou ele foge, por exemplo. Mas talvez ele não possa consumir meu bispo porque eu tenho uma torre aqui. Então se eu tenho a torre aqui, ele não pode consumir o bispo. Então ele obrigatoriamente ele foge. Aí eu tiro o bispo e coloco aqui. Aí a torre está em xeque e ele obrigatoriamente tem que voltar o rei para lá. Mas qual é o benefício disso? O benefício disso é que, por exemplo, a dama dele pode estar aqui. E eu mando o bispo lá, mato, forço ele a mover o bispo, o rei. E depois trago o bispo para cá que eu ganho a dama dele fácil. Entendeu? Então tem que sempre tentar identificar qual é a jogada que tu tira um benefício melhor.
Por exemplo, eu posso trocar a dama. Aparentemente não traz benefício nenhum para para mim, mas acho que é o que ele pretende. Poderia vir aqui, mas eu vou perder a dama também. Se eu tivesse alguém, se tivesse um bispo aqui calçando a dama, eu fazia um checkmate lá já. Então, o que que eu posso, onde eu posso tomar um benefício maior que todos? Deixa eu ver. A minha dama em si, ela tá flutuante. Esse é outro ponto. Minha dama tá solta, tá flutuando, tá pendurada, como eles chamam, né? Então o que acontece? Se eu não mover essa dama daqui, eu vou perder ela. Ele vai tomar a dama de graça. Então, ou eu troco a dama, ou eu perco a dama, ou eu protejo a dama. Se eu fizer isso aqui, eu protejo a dama. Então, tudo bem. Mas no caso, não, aparentemente a dama não faz a menor necessidade de estar aqui também. Então, o que que eu posso... Tá, vamos supor que eu troque a dama. Trocar a dama não me aparenta nada de efetivo. Eu não estou ganhando nada com isso, muito pelo contrário, ele dá. Porque um troca pelo outro, os dois perdem 9, indiferente, só que ele ativa a torre que está presa lá atrás. Então ele ganha um pouco mais do que isso. Não, com certeza não é um movimento que eu me beneficio mais. Então, o que que eu devo fazer aqui? Mover a dama para um lugar seguro e que ela fique mais ativa. Ou ganhar de alguma maneira. Tá complicado esse aqui mesmo. Eu vou arriscar ver a troca da dama, mas acho que não tem benefício. Ó, deu não. Não era essa a ideia legal para fazer. Retry puzzle. E eu já perdi 11 pontos lá, já caiu minha pontuação, né? Agora é unrated. Agora não importa se eu acertar ou não, eu posso ficar chutando tudo que eu for fazer. A outra ideia que eu pensei seria talvez colocar a dama aqui, que ele ameaça mais, mas também não foi isso aí. Tá. Eu poderia fazer isso aqui, porque eu ganho o peão de graça e o bispo ainda está protegendo a dama. Não é isso aí também. Eita. Bom, eu não tem benefício jogar o cavalo. Bom, quer ver? Vamos testar essa brincadeira aqui. Olha aí. Que eu falei, eu tava falando exatamente isso. Por que isso eu não sei? Ah, tá. Porque daí agora eu faço. Não, também não é isso. Não, tá, mas ok. Era pra sacrificar o bispo. Agora, por que que. Ah, tá aí, ó. Eu sacrificava o bispo porque a torre ficava pendente. Pendurada. A torre ficava pendurada, eu ganhava a torre de graça. Foi isso que eu esqueci. Até falei, ó, pô, eu tava contando, mas esqueci que daquela situação ali, ó, viu? Eu sacrifico um bispo, forço o rei a sair. Tanto se o rei pegasse o bispo ou fosse pro lado, whatever, a minha dama pegava a torre pendurada. Então se o rei tivesse lá, ele teria que mover pra posição do bispo anyway. Ok, vamos lá, black to move, agora eu sou preto. Checkmate de graça? Deixa eu ver, às vezes é uma pegadinha, né? Porque se eu fizer isso aqui, eu ganho checkmate de graça. Porque o rei tá no back. Isso eles chamam checkmate de back rank, ou seja, o último rank. O rei tá escondido atrás do último rank, ele não tem como sair, a menos que tivesse uma peça aberta, que era o que ele devia fazer, abrir essa peça para que eu não vencesse ali. E outra, mesmo que essa torre tivesse aqui ainda, isso aqui também era um checkmate de back rank. Então ele moveu para cá por razão nenhuma. Se eu fizer isso aqui, eu ganho, mas exatamente, ganho.
Ele simplesmente tomou minha dama, ó, perdi minha dama, grandes coisas, isso aqui dá check back rank. Entendeu? Então às vezes, ó, Your foi lá, fiz mais 5 pontos. Às vezes, você jogar uma dama fora, eu nem tinha olhado o bispo aqui, assim, ué, mas o bispo. Só o fato de eu saber que tinha 2 pontos ameaçando o back rank já ganhou. Isso acontece muito, tá? Tem até inclusive muitos puzzles deles que tem ali, por exemplo, você tem a dama e o bispo, a dama e a torre aqui, você vai lá e joga a dama aqui, o rei se afasta para lá, você joga a dama no final, ele pega a torre dele, mata a sua dama, mas você tem a outra torre para dar o suporte, back rank check igual, entendeu? Agora tem mais tem geralmente uns 4 ou 5 puzzles desses, né, por dia. Daí assim, se você tiver a versão paga, você tem N puzzles que você queira para sempre, né? Ok, ele jogou aqui. Primeira coisa, o que eu posso fazer contra o rei dele? Colocar a dama aqui da cheque. Ele vai correr ou para cá. Ó, minha torre tá aqui de novo, ó. Então ele não pode correr para cá, ele corre lá para trás. Isso vai me dar direito a fazer mais um back rank novamente. Então eu não preciso nem colocar a dama para cá. Eu simplesmente coloco a dama aqui, forço o rei para lá, joga a dama para back rank check, ele mata com a torre dele e eu ganho o back rank check anyway. E como eu fiz legal, ganhei 9 pontos. Mas era justamente o que eu expliquei anteriormente. Não importa, eu tô perdendo a dama, mas não importa, eu tô com dois atacantes para fazer um back rank check. Esse é um trick que muita gente cai. Muita gente cai. Eu já caí 1000 vezes. Eu tô ali, vou ganhar do cara aqui. Eu não vi que o cara tem 2 atacantes para fazer um back rank check no meu rei, escondido atrás da cerquinha de peão. Agora acho que já acabou, ele vai dar ó, limite diário tal, continue como free. Enfim, né? Eu jogo esses 5 puzzles, depois tem o Daily Puzzle, que é um puzzle só por dia. Além desses 5 battles normal, você tem esse Daily. Depois tem Learn, que eu tô fazendo todas as lições desde o início, mas é uma lição por dia que te dá para fazer. Então aqui lições, ó, ok. É porque é a primeira vez que eu acesso online aqui, né? Eu acesso pelo meu celular lá, pelo meu tablet. Olha só, todas essas lições são 6 lições, 5 lições. Essa aqui eu já terminei agora. Assim, ó, se você pegar ela desde o início, cara, ele explica até como. Eu não conheço xadrez, sempre quis aprender como é que é. Tá lá, How to Move Pieces. Como mover cada peça. Ele ensina 8 lições, porque são 8 tipos diferentes de peças, né? Peão, torre, cavalo, bispo, rei, dama. E acho que tem mais 2, não é 8, são 6 peças diferentes, mas tem mais 2 lições extra para alguma coisa, acho que talvez, whatever, não lembro. Eu posso apertar aqui, acho que ele vai mostrar. Como é o rei e como é que se ganha, ou seja, você tem que prender o rei, como é a rainha, como as torres se movem, como os bispos se movem, como os cavalos se movem, como os peões se movem, depois a promoção de peão, que é quando você atinge o peão no último rank, ele não pode mais avançar para frente, ele se torna uma outra peça que você escolhe, geralmente a pessoa escolhe uma dama, você pode ter 8 damas a mais, 9 com a dama original, se você conseguir botar teus 8 peão lá no back rank, né? E aqui é como é o setup da coisa, onde o rei da cor da cor dele se posiciona o rei, desculpe, a dama da cor dele se posiciona na sua peça, ou seja, dama preta vai estar no preto, dama branca vai estar no branco, e a partir daí o rei fica ao lado, um bispo para cada lado, um cavalo para cada lado, uma torre para cada lado, e a formação de peão na frente. Existem outras formações, existem outras coisas que você também pode brincar e tal, né? Depois tem lições de jogando aqui, né? Por exemplo, a linguagem do chess, que explica o que é rank, o que é file. Rank são as horizontais, file
são as colunas, né? Eu tenho costume de falar coluna porque pessoal que não conhece, mas quem sabe, quem joga é rank e file, né? Que são, agora eu não sei como é que está em português. Movendo e capturando, explica a questão de né, justamente sobre isso. O cheque, saindo de cheque, checkmate, o checkmate mais rápido de todos, né? Que tem os checkmates mais rápido de todos, acho que aqui ele mostra todos eles. O pastorzinho, que eles chamam de scholar, que é o estar aprendendo, né? Esse é um deles, mas esse aqui que está mostrando aqui, se eu não me engano, eles chamam de Madness Checkmate, que é o cheque do louco. O checkmate do louco você faz em exatamente, dois lançamentos, tá? Até eu sei, até já está definido aqui, ó. Começa pelas brancas, as brancas move uma dessas duas peças, um desses dois peões para frente. Aí você move o peão do rei um para frente ou até dois para frente, mas enfim, desde que ele não capture o seu peão aqui, né? Depois ele vai lá e joga o outro movimento aqui, fazendo exatamente a coisa mais burra e estúpida do mundo, que é deixar a diagonal para a dama entrar. Pronto, acabou. Você não tem nenhum defensor que possa cobrir o rei e o rei está preso na casa origem dele. Isso é o Madness. A única maneira de você perder é você ser louco. Você entregar o jogo. Você ser totalmente louco. Então é impossível. Aqui explica sobre stalemate, que é empate, tá? Stalemate não é vitória. Quando você está ameaçando o rei do oponente, mas você não ataca ele, você prende o movimento dele e ele não consegue sair mais, ou seja, tem uma dama, a dama tá cobrindo essa e aquela casa, o cavalo está cobrindo essa aqui, a outra não sei o que, o rei não tem para onde fugir e você não tem nenhum outro movimento, por exemplo, eu não tenho nenhuma outra um outro peão que eu possa mover, um outro bispo, outra peça que eu possa mover, ou seja, eu sou obrigado a mover o rei, mas eu não tenho como fugir para casa nenhuma, não é vitória, tá? Isso não é vitória, isso é empate. Então isso é uma coisa que muita gente cai e você tá lá, eu tô com 6 peças contra o seu rei, e daí você vai lá e faz uma burrada de prender o rei e não deixar ele se mover. Isso é stalemate. Isso não é vitória, isso é empate, tá? Aqui outras formas de se empatar também, né? Eu lembro que isso aqui é uma coisa só. Mas castling é como a gente chama no português fazer o hook, né? Fazer o, eu não sei por que ele ficou traduzido como hook em si, né? Porque hook na verdade é torre, né? Eu não lembro por que a gente chama de hook. Mas acho que em português até se chama de fazer o castelo ou alguma coisa desse tipo. Não lembro porque eu estou mais acostumado com a nomenclatura em inglês, né? En passant, que é quando, como todo o movimento inicial de um peão pode ser duas peças, o peão geralmente move duas peças, desculpe, uma casa por vez, o peão move sempre para frente uma casa por vez e captura sempre na diagonal, ou seja, sempre captura a peça na diagonal dele. Ele só o start dele, o movimento inicial dele, que ele pode pular duas casas se for necessário, se for de seu interesse. Mas quando ele faz isso, teoricamente ele está tanto na casa da frente quanto na casa de lá, apenas para disputa entre peões. Ou seja, se eu avançar o meu peão duas vezes, você não pode matar o meu peão com um bispo, tá? Ou com um cavalo. O meu peão para um bispo ou um cavalo, ele está na posição final. Ele só está na posição mediana entre a primeira e a segunda casa contra outro peão, que é no caso isso aqui, ó. Aqui ele está mostrando aqui, se eu mover esse peão para cá diretamente, eu posso matar ele na diagonal
eu posso capturar ele na diagonal com este peão porque ele está en passant, ele está passando por mim. Por isso é uma expressão em francês, passando por mim, né? Então tem várias coisas aqui. É claro, se você, por exemplo, pagar a versão, né, colocar a versão paga básica até a básica, não precisa nem ser Pro, Premium, nem nada, só uma versão básica, você tem todas as lessons abertas, todas. Você pode fazer todas elas até o final. Por exemplo, eu fui fazendo brincando até para conhecer, para ver algumas coisas que eu já estava acostumado, mas é porque eu gosto, né? Inclusive eu tinha o Chess, o aplicativo Chess lá no meu computador, acho que o Eleven e tal, e ele tinha o enciclopédia dele que tinha ensinando, né? Mas aqui, ó, como, né, ganhando um jogo, capturando peças, encontrando checkmates, e isso aqui cada um a quantidade de lições que tem e o tipo dela. É beginner ainda, ó. Tipo, é muita lição para me fazer todo dia, eu também não faço todos os dias, mas eu só posso fazer uma lição por dia. Inclusive está aberto para mim fazer a próxima que começar agora aqui. Eu posso abrir aqui e dar o start para, ó, tá, aqui ele está ensinando sobre o booking openings, sobre as aberturas, tá? Isso é uma primeira parte que eu até nem considero avançada ainda, ó, ele ainda está considerando intermediate, beginner. Depois é que eu vou para o intermediate, make the most of your pieces. Bom, ainda não conheço isso aqui. Entendendo o jogo, o ending games. Daí porque o xadrez, eles dividem o xadrez em três etapas. Eles chamam de opening, middle game, ou mid game, eu não sei exatamente, e ending game. Opening são as aberturas, porque o xadrez ele tem muitas, ele tem trilhões de possibilidades. Não foi rastreado até hoje nenhum um computador quântico ainda eles usaram para rastrear todas as possibilidades de jogos possíveis para saber se existe um jogo vencedor. Por exemplo, se você jogar damas, já foi rastreado todas as possibilidades. Ou seja, se eu começar com essa pecinha aqui e você fizer essa aqui, eu ganhei. Ou se você responder assim, vai dar empate no final. Porque se eu responder assim, você assim, eu assim, eu assim, assim, o jogo já está pré-determinado, todo mundo sabe. Então, claro, ninguém sabe porque é muita coisa, mas um computador seria capaz de ver todas as possibilidades de jogos a partir de cada movimentação, porque não tem tanta movimentação. Já o xadrez não, o xadrez tem muitas. Então existem dezenas, centenas de aberturas que eles chamam, que são até nomeadas, tem nomenclaturas para cada uma delas, e a abertura depende não apenas da sua movimentação, mas da movimentação do outro também. Então você move o peão do rei para frente, o outro move o do bispo 1 para frente, aquilo ali se chama, sei lá, não lembro os nomes direito, entendeu? Aí tem vários, né? Tem siciliana e não sei o que, tem o húngaro não sei o que, tem cada um, e que isso eles vão chamando, vão definindo. Então, inclusive, alguns movimentos também, como o en passant, tem alguns movimentos com nomenclatura própria também, e tem movimentos, por exemplo, Zugzwang, que eles chamam. A condição de Zugzwang é quando você não tem movimento algum mais que não te entregue. Por exemplo, você tem o rei, um cavalo, um bispo e um peão. Só que se você mover o peão para frente, o teu oponente tem uma peça que captura aquele peão. Se você mover o bispo para qualquer lugar que o bispo pode ir na diagonal, ele tem três lugares que ele pode parar. Esses três lugares ele corre o risco, ele é capturado, ele não tem como fugir. Então ficar parado é onde salva ele. Qualquer outra posição que tu mova ele é capturado. O cavalo, qualquer outro. Então isso se chama Zugzwang. Você não há nenhum tipo de movimento conhecido que seja safe, que seja seguro, entendeu?
Então, assim, todas essas coisas né, são coisas que a gente vai estudando, lendo. Eu gosto muito, sempre fiz essas enciclopédias, essas lessons. E se você quiser aprender, eu acho bem legal fazer isso aqui. Aqui depois tem a opção de Watch, que aí você pode sim ver os eventos que estão acontecendo no momento. Ó, o Champion Chess Kids, legal. Junior Speed é para provavelmente tá ligado a Blitz e Bullets. Esportes olímpicos, enfim, tem, né, tem news também, né? Ó, novidades e tal, ó, referente ao lead daquele, quem tá na líder quem é líder naquele, deixa eu ver, anyone tournament lead in top seed both fault, uhum. Enfim, aqui é sobre Hall da Fama, né? Esse cara eu conheço, ele é um criador de conteúdos, não sabia que ele era famoso aqui, mas é um cara bem interessante, ele, ele faz uns videozinhos curtos assim, né? Deixa eu ver. Enfim, é isso aí. Eu acho que assim, quem se interessar em xadrez, quiser baixar, ele é free, a versão free dele, pode ir jogando. Ao ponto que você vai jogando, ele vai criando tua, né, acho que até se abrir no home aqui ele mostra as opções aqui, e se eu não me engano ele mostra, em algum lugar mostra todos os meus. Aqui, ó, meu View League, deixa eu ver, ó, aqui tá mostrando os troféus que eu tenho, né, ó, acho que eu não lembro onde é que tem aqui, aqui, ó, exatamente, esse aqui é o que eu fiz eu acho que foi, não, esse aqui, eu não lembro, eu tô nesse aqui, Champion, indo pra, eu acho que se já fechou o ciclo do Champion, eu tô em Legend e se ninguém tomou, porque pra Champion, pra subir pro próximo top, eu tenho que estar entre os 3 melhores do Champion. Daí, se alguém fez mais ponto e me derrubou, eu tenho que esperar o próximo ciclo de campeonato para estar lá. Mas eu acho que eu já estou nele aqui, né? É porque no computador, no tablet a estrutura é diferente, eu vejo melhor. Para mim, eu estou mais acostumado. Entendeu? Mas, enfim, aqui, daí, tipo, eu não joguei muito nas outras versões de Bullet, Blitz. Eu gosto muito da versão do Rapid. Mas eu acho que ele tem aqui também a. Ó, tem uma mensagem aqui. Que é? Tá. Eu mandei um bom jogo pra pessoa ali. Play Tournament de Chess. Deixa eu ver. Status. Acho que é aqui que tem. Aqui. Ó, aqui é como é que tá minhas pontuações, eu acho. Bullet, exato. Eu não joguei muito Bullet, eu tô com só 689. Rapid é o que eu tenho jogado mais. Tá 729 pontos. Enfim. Mas é isso, quem gosta de xadrez ou estiver se interessando por xadrez, eu sugiro essa plataforma do chess.com. É muito legal, é bem divertido e você pode jogar com o teu tempo. Se você tem 10 minutinhos, 20 minutinhos, você faz uma partida de 10, 20 minutos ali, né? Se você não tem todo esse tempo, você pode desafiar as pessoas ao daily, como eu falei aqui, né? Desafiar as pessoas a um daily, um diário, né? Onde cada um tem um dia inteiro para responder. Daí você, uma vez por dia, você vai lá, abre, faz o teu movimento e depois ele responde, mas você não é obrigado a responder na mesma hora que ele respondeu. Você tem um dia inteiro para responder. Entendeu? Então é isso, gente. Muito obrigado. Comentem qualquer coisa aí. Eu sei que eu faço uns vídeos bem demorados, mas eu estou praticando, né, tô, tô praticando a parte de vídeos e tal. Então, eu espero que, né, quem gosta de xadrez se interesse aí e me chamem, né? Meu nome tá lá. ah, Deixa eu ver se eu consigo apresentar o meu nome aqui, ó. Ney Riverside, tem a bandeirinha dos Estados Unidos. Me chama aí e vamos. E diz, eu entrei no chess.com pelo teu
pelo teu vídeo lá né, daí a gente faz uma partidinha, até eu coloco às vezes a partida nossa no online, tá ok? É isso aí, pessoal. Tenham uma boa noite, um bom descanso aí. Tchau, tchau.